Isto é importante. Se quiser falar de pouco, ou uma das referências. Conhecido das feiras e a todo lado, pelo caminho do Castelo Branco, como o homem de Sobreira. A única Sobreira conhecida da região é a Sobreira Recarei, Paredes. Logo, o José Telhado é de Sobreira. Há uma confusão linguística ao fim e ao cabo. Como é que surge, mesmo quando estava a dizer há pouco, como é que surge esta ligação do António Nobre ao Zé? São da Associação António Nobre. Eu sou presidente da Associação ANTO, a Associação de Amigos de António Nobre, como é que constituída em 1900. Quem for, ou quem tiver hipótese de noção, que é o Lobo Godinho, tem um poema, uma referência ao Zé de Telhado. E mais adiante, nas viagens da minha terra, o António Nobre refere e define o Zé de Telhado como sendo uma pessoa que não matava, que não roubava aos pobres, dava aos pobres. Portanto, essa é a ligação do António Nobre com o José de Telhado. A minha é uma relação distinta. Eu nasci numa família de DNA e desde criança, desde morreres, que eu ouço falar do José de Telhado. E realmente o José de Telhado é um homem de Vilanear. Ele nasceu no dia 2, em 1818, em Castelões. Na altura pertencia ao Conselho de Santa Cruz de Rio da Câmara, com sede em Vilanear. Era filho de gente humilde, não se sabe muito, porque naquela altura não havia os jornais que há hoje, não havia a televisão, vai-se falar muito das lentas e tantas coisas. Eu falo porque consegui ver. Ele nasce no lugar do telhado, porque efetivamente o telhado é o lugar que já existia antes de ele nascer. Está aqui na certidão. Daí o seu nome Zé de Telhado? Era o Zé do Telhado, do lugar do telhado, não era da casa dele ter telha. Não, porque era uma pessoa pobre. A casa dele era em Colo. Há lá umas ruínas que dizem que é a casa onde ele nasceu, que dizem que é a casa onde ele viveu. Eu não posso dizer. Sei que ele aos 16 anos, contou ele ao caminho do Castelo Branco, foi para a casa de um tio em Caim Rei, que também pertencia, por curiosidade, ao Conselho de Santa Cruz de Rio da Câmara, com sede em Vilanear. É por isso que eu considero o homem de Vilanear o Zé de Telhado. Nasceu, viveu e cresceu. E teve filhos, teve família. Mas a verdade é que ele ia falar para Caída e casou com uma prima, a Ana, em 13 de fevereiro de 1845. E depois a vida dele e ele continua, mas até à altura do casamento, e ao propósito do casamento, o José de Telhado tinha ali a profissão de captador, vinha às feiras de Vilanear, às feiras do Marco e de Penafiel, sobretudo de Penafiel, que eram grandes feiras já naquele tempo. Há uma revolta social, exatamente como aquela que estamos a viver hoje. Talvez pior que a de hoje. Havia fome a nível de Portugal e a nível aqui da Europa em 1846. E o povo revoltou-se contra essa situação, como hoje. A história é cíclica. Revoltou-se como hoje e houve a revolta da Maria da Fonte, feita pelos liberais, pelos miguelistas. E o José de Telhado aderiu ao miguelismo. Azar dele. Azar dele por um lado e bem por outro. Mas por outro lado, depois há a guerra da Panteleia e quando tudo isto acaba, perderam uma guerra e o Costa Cabral então perseguiu todos os miguelistas. Isto só para dizer porque é que ele se tornou um salteador. Ele só se torna salteador depois do casamento? Vários anos depois. Ele torna-se salteador após o fim do miguelismo. Isto é, quando Costa Cabral toma posse desse país, perseguiu ferozmente os miguelistas. Como os comunistas do 25 de Abril perseguiram ferozmente os capitalistas. A história é sempre a mesma. Só mudam as pessoas e o tempo. Só que o José de Telhado, por ser miguelista, ficou sem os bens que tinha e tinha o óculos nas costas que era miguelista. Isto imagino eu. Pediu emprego em vários lugares e não conseguiu. No Porto, lá na tabaqueira, ou fábrica aqui de tabaco, isto está escrito nos próprios autos judiciais. Claro, eu tinha 4 filhos na altura, que eu tenho que receber o nascimento deles. Os filhos começaram a ter fome, e como eu disse já várias vezes, eu volto a repetir,
Eu sinto com fome, ele é um homem trabalhador, não leva de trabalho, um homem de toda a idade, o que é que ele faz? Como qualquer pai que se preza de ser pai. Não como muitos dois, mas praticamente eram os pais. Ele roubou para matar a fome aos filhos. Foi por isso que ele fez o primeiro assalto. E há uma história que se conta que aqui em Vilamiá, na freguesia de Real, ele veio pedir a Deus perdão pelo assalto que fez, porque aquilo era um crime, sempre foi roubar. Mas ele roubou para dar a fome, para matar a fome aos filhos. E depois, claro, na altura havia fome por todo lado, as pessoas vendo que o José Telhado era um líder único, aderiram e ele fez uma quadrilha, com 24 ou 25 quilómetros. Portanto, o José Telhado começa por roubar por necessidade. E depois como é que surge o tal rótulo do Robin dos Bosques portugueses? Isto é falso, verdadeiramente falso, porque nós portugueses somos tão pequenos, somos, no fundo, os miseráveis psíquicos, porque vamos copiar tudo o que os outros têm. Deixa lá estar o Robin dos Bosques aqui em Inglaterra, o Robin Hood, deixa estar, que eu gosto muito dele, mas é na terra dele. Aqui estamos a falar de Portugal. Ele não é Robin dos Bosques português, ele é o José Telhado português. Eu não vou confundir. Que também roubava aos ricos para dar aos pobres. Bom, mas é que o Robin dos Bosques, segundo a história, tem uma diferença muito importante em relação ao José Telhado. É que o Robin dos Bosques, o José Telhado é de família pobre, logo perseguido pelos capitalistas. Como sempre foi. E hoje continua a ser. Os capitalistas é que dominam. Alguns, outros são honestos. Mas a maior parte não são. O dinheiro move a cabeça das pessoas. Desde o princípio do mundo, Judas vendeu Cristo, veja lá. Portanto, o dinheiro é que move a influência de todas as pessoas. E hoje vê-se o que está a passar com os grandes capitalistas deste país. Não todos, felizmente. Mas a verdade é que o José Telhado, em relação àquilo que me fez, de ele ser o Robin dos Bosques português, não podemos confundir. Nós temos a mania de confundir tudo em Portugal. Há poucos países do mundo que têm a chancela Made in Portugal. Muito poucos, sabe? Eu tenho muito terrível de ser português. E hoje estamos a falar de um homem que já Camões falou. Ele, no início dos seus Lusíadas, diz que também canta os Lusíadas àqueles que da lei da morte se vão libertando. Que é o caso do José Telhado. Estamos a falar dele, não por ele ter sido um assassino, um ladrão, não. Foi um homem justo. Isto é, tentou ser justo. E quem é justo nesta vida não vai a lado nenhum. Foi o caso dele. Mas como é que surge essa história? É verdade, não aceita esse cognomo, digamos assim, do Robin dos Bosques portugueses, mas o que ele fazia era de alguma forma semelhante? Era, aliás, está nos autos, os autos tiveram muitos anos, dezenas de anos perdidos, para quem quiser consultar, há autos no arquivo de Porto, que têm sido incansáveis comigo, e há o processo judicial que está na redação de Porto. Eu consultei tudo isto, realmente isto é belo, estão lá documentos únicos, e uma coisa interessante é que o José Telhado fez, digamos, um estatuto da quadrilha. Então esse estatuto diz que a quadrilha é composta por X elementos, 24, 25, cada um recebe X, do produto de cada roubo, e os pobres iriam buscar 10% do produto desse roubo. Portanto, eu julgo que não conheço ninguém que dos seus rendimentos, porque o assalto é um rendimento, legal ou não, é um rendimento, que peguem 10% e vai tirar aos pobres que mais necessitam. Isto é de uma maneira raríssima. E era isso que o José Telhado fazia. Aliás, isto está definido pelo António Nova. Eu sei mais ou menos o poema que diz: ladrões ao sonho maravilha, fazer parte de uma maravilha, andar à lua, ser capitão, poder ser pistolas, mas não ao bando, dando esmolas, pendurados. Portanto, esta definição do António Nova, ao José Telhado, é um hino. É um hino. O José Telhado conta o que realmente a avó sentiu, o José Telhado, também, ele não, que já me conheceu. Porque mesmo o nosso povo aqui vê o José Telhado como um grande herói e não como ladrão. É uma ofensa na nossa região chamar ladrão ao José Telhado. Ele realmente roubou, mas foi uma grande necessidade. Por isso, claro que no meio disto tudo há sempre exageros, houve mortes, que Rapatelo e de outros locais, mas no fundo o que ele fez foi uma necessidade social.
Eu julgo que ele hoje, se fosse efetivamente o Ministro da Solidariedade Social, punha este país nos eixos, porque os abusos que se dá com o subsídio, com os capitalistas que pouco pagam, tudo isto junto fazia com que nós, todos nós portugueses, pudéssemos viver com mais dignidade. E nós temos de ter a honra, isto é um apelo que eu faço, nós temos de ter a honra de sentirmos visitados, puros, genuínos. Somos o país mais velho quase do mundo, é Portugal. Não podemos deixar cair. E é pena que o José Telhado, ele está com morre em 1875, está enterrado em Balães, e é pena que ele não venha cá para Portugal, para ver se conseguíamos pôr este país mais caminhado, com mais respeito. Houve alguém que fez um artigo belíssimo em vários jornais, o JN, o Comércio, etc., o falecido comendador Abreu, em que ele considerava o José Telhado, não devia falar do regime, veja, mas considerou o José Telhado como o primeiro verdadeiro socialista, na verdadeira extensão da palavra. Ele tentou ser socialista, mas não conseguiu. Mudar o regime é sempre muito difícil. Agora, voltando um bocadinho a olhar para os tempos atuais, mas sem esquecer o José Telhado, acha que a memória dele está bem preservada aqui na região? Acha o que é que devia ser feito para lembrar de outra forma o José Telhado? Porque nós a seguir vamos para Castelões e a casa ainda está em ruínas, por exemplo. Acha que podia ser uma atração turística também, uma atração cultural, este legado que o José Telhado deixou? Vem completar aquilo que a ANT e a Junta de Castelões e de Caída têm feito. Neste momento, tanto de Marcos de Canavês, onde ele foi julgado, isso foi feito pelo antigo professor Presidente da Câmara, professor Avelino Torres, que tem lá vários nomes de ruas Zé de Telhado. Baltar tem o Hotel Zé de Telhado, muita referência ao Zé de Telhado. Vila Mear tem aqui a rua, o largo mais importante de Vila Mear é Zé de Telhado. Caída, onde ele casou, para a casa onde ele viveu, tem a rua Zé de Telhado, recentemente. E Castelões tem também, neste momento, a avenida principal, é o José Teixeira da Silva, que é o José de Telhado. Portanto, o José de Telhado neste momento está vivo. E como alguém disse, os mortos ressuscitam sempre que se dê de fala. O José de Telhado hoje está mais vivo que nunca. Portanto, o espírito do José de Telhado não vamos fazer dele como herói. Não. Vamos tentar ir buscar ao José de Telhado alguns ensinamentos, como se vão buscar a outros mestres. E ele foi realmente, o mestre foi, sobretudo, um bom pai. Hoje, infelizmente, é uma qualidade pouco vulgar na nossa sociedade, ser-se bom pai. A sociedade está de rastros que mais gente vê, porque não há respeito, e ele impunha o seu respeito. E um facto curioso é que, onde ele viveu, nasceu e cresceu, nunca fez uma assalto. Em Castelões de Recife, em Vila Mear e em Caída Rei, ele nunca assaltou ninguém. Pelo menos que se saiba, que eu saiba. Isto porquê? Porque as pessoas guardavam de respeito. Só que ele muitas das vezes, há assaltos que estão confirmados nesses processos, ele pedia aos ricos, que tinham 10 moedas em ouro, pediam numa ou duas, eles recusavam, pedia publicidade. E ele, 2 dias depois, estava em casa e não levava 2 moedas, levava as 10 moedas. Portanto, o José de Telhado é efetivamente há quem chame um mito. Não podemos chamar de mito, é ótimo chamar de mito, porque a mitologia continua a dominar o mundo. E o que eu espero é que o José de Telhado tenha, como aqui perguntou, as honras da casa, isto é, que se faça algo sobre um homem tão importante. Eu visitei há uns anos Verona, Itália, onde dizem que viveu a Julieta. Tive que pagar para ver a casa de Julieta. Eu, toda a gente, e julgo que isto é fictício, mas nós pagámos, fizemos uma estátua de ouro para que os turistas gastassem o seu dinheiro, fossem pôr a mão na medida da dona Julieta e viessem embora. Aqui em Portugal nada se aproveita, ou pouco se aproveita, melhor dizendo. As nossas vilas e cidades. Isto era um mito que se podia aproveitar. Aliás, pode-se aproveitar porque julgo eu que foi a figura que mais vezes foi levada ao cinema nacional. Isto é curioso, sabe? Pouca gente sabe. É que ele foi levado em 1928 num filme mudo, do italiano Bruno Lupo, foi levado em 1945, o ator Basílio Teixeira,
falecido recentemente, em 1949, com o Virgílio Teixeira, há peças de teatro e há operetas sobre José de Telhado. Portanto, o José de Telhado é uma figura única. E só bota, que não tive hipótese, que o nosso grande Zeca Afonso, que tem uma música ao José de Telhado, só bota. Não consegui ir ver o CD, mas vou ver se compro. Porque realmente só me faltava essa, a ele ter sido cantado pelo Zeca Afonso. Muito bem. Está ótimo. Só quero imagens do senhor olhar para a rua. Aqui, nós temos a terra do Amadeu Silva tem gosto. É ao lado, terra da casa. Depois virar fora para ter a continuação.